Ei, gente, que coisa boa estar aqui. É um privilégio muito grande. E eu quero trazer um abraço da Igreja Evangélica Nova Aliança, lá em Imperatriz, do meu pastor, aquele que tem muita paciência comigo, pastor Raimundo Nonato. E quero dizer que todos vocês são bem-vindos, viu? Vocês têm uma casa em Imperatriz. É um privilégio muito grande estar aqui. Parece que eu conheço o pastor André mais ou menos há uns 2 séculos. E acho que é a segunda vez ou terceira vez que a gente está conversando. E eu tinha muita vontade de vir aqui. Toda a minha expectativa nesses dias. Segunda-feira eu falei, semana passa rápido. Ainda bem que teve um feriado no meio que já adiantou um pouquinho mais. Mas enfim, é um privilégio muito grande estar aqui. E o meu desejo muito grande é te abençoar, né? E eu quero muito que Jesus faça isso nessa noite. A gente às vezes, né, cria uma expectativa, mas eu queria que você simplesmente hoje se deixasse ser afetado, sabe, baixasse suas armas, simplesmente, porque o que eu vou falar você já sabe. Talvez eu vou falar de um jeito diferente. Eu descobri, estudando uma das cartas do apóstolo Pedro, que pastor não ensina, pastor lembra. A gente vai lembrar você. O verdadeiro pastor é aquele que vai relembrando você de tantas coisas. Eu queria que você lembrasse de muitas coisas hoje. E eu tive uma reviravolta na minha vida, mais ou menos há uns 4 anos para cá. Fui uma pessoa que passei quase 3 décadas na igreja sem muito entusiasmo, mas o Espírito Santo tocou no meu coração, eu tive uma experiência, e então eu comecei a aprender sobre um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Tudo na minha vida mudou. Aliás, o que nós estávamos cantando aqui, eu comecei a chorar e me espantar. Eu quero me aproximar do teu trono de glória. Você não sabe o custo para que isso acontecesse. Para a gente dizer, Senhor, vem nesse lugar. Você não sabe o custo dos céus para que isso fosse possível. Porque depois de conquistado a paz, a gente não sabe qual foi o valor da guerra. Porque a gente não lutou essa guerra. Os céus estão em guerra por nós, desde que nós declaramos guerra contra os céus. Só que nós declaramos guerra contra os céus, e os céus estão em guerra para nos ter de volta para lá. A história da Bíblia é a história de um Deus alucinado, apaixonado por uma criatura que se rebelou contra Ele. Talvez é a história de amor mais linda que existe, e eu quero contá-la para você hoje. Eu fui atrás de muitos detalhes, eu fui atrás de muitas coisas, porque eu sou advogado, né? Da minha formação, eu sou advogado. E uma das coisas que esse estudo nessa área do direito faz com a gente é a gente não aceitar qualquer coisa sem fundamento. E quando Deus tocou no meu coração, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia. Eu gastei 1 ano e 8 meses para ler a Bíblia toda. E eu descobri algo fantástico. Eu descobri que a Bíblia não tem nada a ver com o homem fazendo coisas para Deus. A Bíblia tem a ver de um Deus que fez algo extraordinariamente absurdo por mim. Um Deus que decidiu coisas que até os anjos devem ter ficado espantados quando Ele fez. Então eu quero te falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria te dizer que nós vamos ler o texto que eu mais amo na Bíblia, João 3,16. A palavra de Deus diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você observar aqui, Jesus ele está respondendo algo. Ele não está perguntando, ele está respondendo. E às vezes nós achamos que sabemos o que significa tudo isso. Às vezes nós pensamos que, essa mensagem eu já conheço. Às vezes eu acho que essa mensagem eu já entendo. Contudo, nós temos aqui pelo menos uns 400 quilômetros de profundidade nesse versículo aqui. E eu quero que você hoje bota seu equipamento de mergulho, que nós vamos mergulhar nessa palavra de Deus aqui. Amém? Mas antes eu preciso trazer um contexto para você. Eu gosto muito de assistir filme. Tem um filme chamado O Último dos Moicanos. É um filme muito antigo, 1992. Eu estava nascendo mais ou menos nessa época. E esse filme ele tem uma parte extraordinária. Um dos chefes da tribo, ele diz algo absolutamente incrível. Ele chega para os outros líderes da tribo e diz assim: agora que os homens brancos chegaram, como é que nós devemos nos comportar? Ou seja, ele está dizendo mais o seguinte: enquanto os homens brancos não tinham chegado na nossa tribo, nós vivíamos uma vida como sempre vivemos. Seguimos uma velha história, sabíamos como nos comportar. Mas agora que uma outra raça chegou no nosso meio, agora que outro mundo entrou no nosso mundo, agora que outras pessoas entraram na nossa cultura, agora que outra cultura entrou em nós, como é que nós devemos reagir? E essa é uma pergunta muito interessante, porque ela afeta o meu estilo de vida. E quando eu vi essa pergunta, eu falei: uau, tem tudo a ver com a gente, a igreja. Porque agora que Cristo entrou na nossa vida, como é que a gente deve se comportar? Agora que o Evangelho bateu a nossa porta, como é que a gente deve reagir? Como deve ser a minha vida a partir de então? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Antes de Cristo eu fazia assim, antes de Cristo eu falava assim, mas agora como eu devo fazer? Qual é a parte agora que me cabe nessa história? Jesus chegou nas minhas terras, como eu devo andar? Isso é uma loucura, porque assim, a gente precisa aprender o que os céus querem ensinar para nós, amém? Eu já fui no museu de John Wesley 2 vezes, lá em Londres. É algo espetacular. John Wesley foi um dos maiores avivalistas que já pisaram nessa terra. Esse homem botou a Inglaterra de cabeça para baixo. Foi um homem que vendeu centenas de milhares de livros, que quando ele terminou seu ministério, ele deixou 300 mil pessoas organizadas ministerialmente, em grupos pequenos. Foi o homem que balançou, chacoalhou o planeta. E ele morreu completamente vazio. Foi um homem que ganhou milhares de dólares. Aleluia. Ganhou milhares de dólares vendendo seus livros, viajando. Ele viajou mais de 50 mil quilômetros no lombo de cavalo, pregou mais de 5 mensagens por dia durante quase 50 anos. E ele morreu valendo 8 dólares. Um prato, uma colher, umas coisinhas. Era tudo que ele tinha quando ele morreu. Fizeram um museu desse homem, algo extraordinário. Só que eu fui no museu com tanta expectativa, porque eu li os livros, eu ficava tão impressionado com a história. Aí eu encontrei várias pessoas que eram funcionários do museu. E eles falavam assim de John Wesley, assim, de uma forma tão
então não John Wesley. Eles me contaram a história. Eles me falaram como ele era. Até me mostraram uma Bíblia que talvez possivelmente seja dele. Eu subi no púlpito que ele pregou. Eu subi no púlpito. O púlpito dele, você prega de joelho e a pessoa pensa que você está em pé. Você bota os dois joelhos assim e prega de joelho. Uma coisa de doido. Eu fui lá na casa dele, onde ele orava. Fui no quarto de oração dele. Foi um negócio extraordinário. Só que aquelas pessoas me contavam. E sabe o que eu descobri? Que é possível você falar quase tudo sobre alguém, mas você não conseguir dizer realmente quem é aquela pessoa. Quantos estão me entendendo? Eu ouvi a história de John Wesley, mas não via o coração em chamas dele naquelas pessoas. Elas só conheciam a história, elas não conheciam a essência daquele homem. Eles me roubaram John Wesley naquele dia. E às vezes assim é o que a gente fala de Jesus. A gente conhece a história, quem não sabe João 3,16. Mas a minha pergunta é: você incendeia quando você pensa nele? Porque o que queima por dentro cheira por fora. Quando você fala nele, as pessoas sabem, ou na verdade as suas palavras estão encarnadas com a vida dele. É isso que a gente precisa ter nesse tempo. Às vezes as pessoas estão falando de Jesus, mas estão ocultando quem ele é. Os seus olhos queimam como os olhos dele. Irmãos, existe uma cultura cristã e existe cristianismo. Nós somos um país de cultura cristã. Veja só, nós temos Semana Santa. Nós temos um feriado chamado Corpus Christi, Corpo de Cristo. Nós temos o Natal. Existe batismo de crianças. Existe dia de ação de graças. Até na faculdade a gente tem o dia, né? Que é o culto de ação de graças. E eu faço muito cultos de ação de graças de faculdades. E eu percebo que eles fazem só um ritual, que eles não estão nem entendendo o que eles estão fazendo ali direito. Porque nós somos um país que tem o que? Uma cultura cristã. Mas uma cultura cristã é diferente de ser cristão de verdade. Cultura cristã é diferente de cristianismo. Cristianismo só existe quando se ama Cristo. E eu quero te dizer para você que amar Jesus não é uma opção bíblica. Amar Jesus é o primeiro mandamento, já a verdade é um estilo de vida. Deixa eu te falar uma coisa, de todo o meu coração, Deus não tem problema com o que a gente pede. Deus tem problema com o que a gente pede primeiro. Eu não sou um pastor que não ora por milagres, não, eu oro. Eu não sou um pastor que não quer uma vida boa, eu quero. Eu não sou um pastor que faz apologia à pobreza, não, gente. Coisa boa é a gente ter com que sustentar. Mas eu quero te dizer que o púlpito, ele tem que ter uma prioridade. A igreja tem que ter a prioridade. Um cristão tem que ter uma prioridade, que é Cristo. Você pode subir para o monte para todas as coisas. Você pode fazer, campanhas para tudo que você achar que é bíblico. Mas deixa eu te dizer, o primeiro mandamento nunca mudou. Deus não tem problema com o que a gente pede. Deus tem problema com o que a gente pede primeiro. E o primeiro do nosso coração precisa ser Cristo. Qual é o problema, pastor? Com isso eu não tenho problema nenhum. Mas um cristianismo popular tenha bons filhos, ganhe um dinheiro de forma honesta, compre sua casa, tenha filhos com bom comportamento, tenha um casamento exemplar, entregue a sua oferta, o seu dízimo, tudo isso é certo, irmãos. Mas qual é o problema? Quando isso é tudo que a gente faz, é que a gente exclui Cristo da nossa vida. Antes de qualquer coisa, o Espírito quer que você ame Cristo. Você sabia que a função do Espírito Santo é essa?
Jesus chegou, olha, vocês não entendem tudo que eu vou falar, mas agora eu vou falar direito. João 14. Eu vou falar para vocês, mas vocês não vão entender, mas eu vou mandar algum que vai lhes ensinar. E ele vos falará toda a verdade. Ele diz mais, e falará do que eu disser. Ou seja, o Espírito Santo não tem mensagem. O Espírito Santo faz o que Deus manda ele dizer. Ele vai falar do que eu disser. Você não vai encontrar na Bíblia o Espírito Santo falando dele. Porque a função do Espírito Santo não é falar dele, é falar do Filho. Você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que muito conhece o Filho. E ele diz assim, e ele me glorificará. Ou seja, ele falará tão bem de quem eu sou e o que eu fiz, que vocês todos ficarão apaixonados por mim. Aí você fala, uau, essa é a mensagem toda, não é não. Porque o Filho também não veio para falar só dele. O Filho veio para dizer o quê? Que ele tem um Pai. Então o Filho fala do Espírito, e o Espírito fala do Filho, e o Filho mostra o Pai. Por que nós cantamos, tu és bom, bom Pai? Porque o Filho disse que ele é um bom Pai. Não é porque você, sabe, encontrou alguma coisa aí, não. O Filho falou, olha para Deus, ele é um bom Pai. O Espírito mostra quem é o Filho, e o Filho mostra quem é Deus, e a Trindade nessa dança divina, dizendo um ao outro que eles são importantes. Então o objetivo de tudo que Deus está fazendo é apontar para um lugar. E qual é a coisa mais importante para a gente fazer? Qual é a essência da nossa vida como cristão? Aliás, qual é o fundamento para eu me manter firme nessa vida? Por exemplo, todos nós sabemos o que devemos fazer. Ninguém pode passar um sinal vermelho. Mas se ninguém estiver olhando você, passa. Todo mundo sabe quais são os deveres de um bom cristão. Honrar sua família, honrar pai e mãe, não roubar, não furtar, ser fiel à sua esposa, cuidar bem dos seus filhos. Por que o índice de divórcio dentro da igreja está tão grande como fora da igreja? É porque a gente sabe o que deve fazer, mas às vezes a gente não consegue força necessária para viver isso. Por exemplo, eu sei tudo. Você sabe tudo. 10 anos está na igreja. Todos nós sabemos aqui muito mais do que obedecemos, sim ou não? Sabemos. Então a pergunta não é o que é certo, a pergunta é onde encontrar forças para fazer o que é certo. Existe um lugar que me abastece, que me fortalece e que me faz fazer o que é certo, não só porque é uma obrigação, mas porque é um prazer fazê-lo. Existe um combustível que me faz viver uma vida de justiça na terra. Por exemplo, eu tenho um amigo chamado Ricardo Seido. Ricardo Seido, há uns 10 anos atrás, ele me contou uma história. Ele era adolescente na época, jovem, indo para a juventude. E ele tem mais de 10 anos essa história. E ele ficou muito triste e estava com muita vontade de pecar, muita vontade de fazer algo errado. E ele então ia fazer algo errado. Na hora que ele ia fazer, ele pegou a sua mochila, e de dentro da sua mochila saiu uma foto da galera. A galera que ia para o monte, a galera que estava junto, a galera que estava clamando por avivamento. Você sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, por causa dessa galera eu não vou pecar agora. Ele olhou nos olhos daquelas pessoas naquela foto, ele encontrou uma força para poder não pecar naquela hora. Quantos estão me entendendo? O combustível veio sobre ele. Outra vez um discípulo meu, que agora já não é mais um discípulo direto, ele está em Paragominas, chamado Rodrigos Batatão, pastor Rodrigo Coelho. Eles têm uma igreja lá, mais ou menos desse tamanho. Talvez ela esteja um pouquinho hoje maior, mas nada começa grande. Tudo que começa grande é monstro. Do reino de Deus as coisas começam pequenas. Não ficam pequenas, mas começam pequeno. Aí eu lembro que eu nem comecei a pregar, eu estou criando só o contexto, viu, meus irmãos? Tenha paciência comigo, por favor. Quando o pregador vem só 2 dias num lugar, ele quer jogar tudo que pode de uma vez só. Eu quero muito abençoar vocês essa noite. Que o Senhor me ajude.
Rodrigo foi abrir a Aliança Jovem em Paragominas. E começou a Aliança Jovem em Paragominas. Na Aliança Jovem ia ele, a esposa e um cara que não era muito bem do juízo. Ele tinha assim um certo retardo mental. É um doidinho. Aí ele fez a Aliança Jovem quase sempre, ele, a esposa e mais 1, 2 ou 3. E aqui negócio começando, você sabe como é que é? Começa uma célula. Pois é, ele começou um culto dia de sábado. Aí teve um dia que ele foi, limpou a igreja, arrumou tudo. A esposa dele foi para um chá de panela. E o doidinho não veio num dia. Deu 7h30, ninguém na igreja. Deu 8 horas, ninguém na igreja. 8h10, só ele. Você sabe o que ele fez, pastor Joel? Ele botou uma música do Jason Napton. Quem conhece o Jason Napton? Ele botou o Jason Napton para tocar. Pegou a Bíblia e começou a pregar para os bancos. E ele conta isso chorando. Porque Deus disse para ele: eu nunca te deixarei só. Eu tenho um ministério para você nessa cidade. Naquela hora ele podia ter muito bem fechado a igreja, olhado para o céu e ter reclamado com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele disse: sabe da coisa, eu vou pregar. Jesus me chamou para ser um evangelista, para me ser um pastor, eu vou pregar. Ele pregava em lágrimas. Ele conta essa história em lágrimas. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ele encontrou o combustível para conseguir fazer um culto só ele e Deus naquela noite. Aí eu fiz um congresso de jovens ano passado lá, com quase 500 jovens. O reino de Deus é assim, você precisa encontrar o combustível. E eu quero te dizer, não perca não perca-se na naturalidade da frase. Não se perca simplesmente na frase que eu vou te dizer, porque você já ouviu várias vezes ela. Você não pode fazer dela uma frase normal. O combustível para se viver uma vida cristã constante e em ascensão é uma profunda paixão por Jesus Cristo. Mas essa frase foi tão mal usada, ela foi tão mal interpretada, ela é tão repetida, que a gente não consegue chegar mais no fundo dela. E eu não estou falando de uma paixão corporativa. Eu não estou falando de uma paixão no dia de uma conferência. Eu não estou falando da paixão no dia de um culto de domingo. Eu estou falando de uma paixão que você acorda e dorme com ela onde você está. Eu não estou falando de um lugar onde você chega, liga o botão de adoração, então você adora. Eu estou falando de uma pessoa que acorda e diz: cadê o meu Jesus? Uma pessoa que anda nas ruas e diz assim: ele morreu na cruz por mim. Eu tive uma experiência dessa, eu não sei. Um homem ficou na minha casa durante uma semana, pastor Júdice de Oliveira. E aí a gente estava lá em casa. E enquanto ele estava lá em casa, ele ia comer. Na hora que ele ia comer, ele começava: oh! Eu digo: o que foi, Júdice? Ele morreu na cruz por mim. Eu digo: como? Aí a gente estava tomando café à tarde e ele disse: Ricardo, eu digo: o que, Júdice? E a manjedoura, Ricardo? Eu digo: o que tem a manjedoura? Ele nasceu na manjedoura. O cara estava ligado 24 horas em Cristo. Ele não perdia a atmosfera da adoração nem um minuto. Sabe, ele era contagiante, ele era apaixonado. Porque cristianismo não é um conjunto de regras, não é um dia que você adora, não é um horário, hein? Não, é Cristo na sua veia, 24 horas por dia. É você queimando por Ele, é você desejando Ele o tempo todo. Sabe, cristianismo, alguém certa vez já disse que a essência do cristianismo é ver Cristo. A essência do cristianismo é ver Cristo. E a essência do serviço cristão é fazer aquilo que você viu. Você viu ele fazendo? Pois faça junto. Então é essa busca que a gente precisa. Sabe, o maior segredo, sabe, para você se manter, sabe, queimando por Jesus, é você saber o que é importante de verdade. Nessa vida há poucas necessidades básicas, sabe, há poucas necessidades verdadeiras. Nós podemos viver sem muitas coisas. A maioria das coisas que nós sofremos
Por não termos, a gente pode viver sem elas. Quantos estão me entendendo, amém? Mas existe algo que é importante. Eu quero te dizer que a sua alma precisa de mais. Chega um tempo na nossa vida cristã que a gente precisa de mais, que a gente deseja mais, que a gente precisa romper, que a gente precisa chegar num lugar. Só que a igreja, ela perdeu um pouquinho de uma das artes mais lindas que existe, que é a arte da contemplação. A gente quer um culto de 2 horas que tudo funcione. O pastor tem a obrigação de ter uma mensagem poderosa para você. Você precisa sair por essa porta hoje abençoado. O ministro de louvor tem que estar ungido. Não, meu irmão, deixa eu te dizer como é que é a vida cristã. A vida cristã é: você chega para celebrar o que Deus e você fizeram durante a semana. Tu já imaginou que se cada membro dessa igreja chegasse assim: pastor, eu tenho testemunho hoje? Eu digo: irmão, não dá, irmão. Eu que tenho, não, é só eu. Não, irmão, vamos fazer uma coisa, bora celebrar o que Deus fez essa semana. Eu não preciso de mais nada aqui. Vocês são uma igreja incrível. Falei para minha esposa que vocês pregam para o pregador. Igreja viva, uma igreja apaixonada. Mas eu quero te dizer uma coisa: chegou o tempo que em todo lugar dessa terra, enquanto muitos irão correr para encher a sua casa de mobília, para encher as suas garagens de carros, os seus carros de acessórios, a igreja vai correr para deixar a sua alma tão rica de Cristo como nunca foi em todos os tempos. O que fazemos com Cristo é mais importante do que fazemos para Cristo. Você pode falar para a pessoa do seu lado: o que fazemos com Cristo é mais importante do que fazemos para Cristo. Diga: irmão, você é profeta na sua vida hoje. Diga assim: Jesus prefere coração do que serviço. Jesus prefere paixão do que festa. Agora pode ter serviço e pode ter festa, mas depois de coração e paixão. Não mude essa ordem. Festa sem conteúdo é oba-oba. Festa com paixão é celebração do que Deus fez e faz através de você. Estou introduzindo. Vamos lá, tem paciência comigo, por favor. Eu preciso te dizer algumas coisas. Você sabia que o ciclo da beleza desse mundo passa? Que é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Quem já foi em Paris aqui? Paris. Já foi em Paris, amigo? Você viu a Torre Eiffel, não viu não? Demais, né? Como é seu nome? Jefferson. Tô eu e o Jefferson me leva para ir para Paris. Vamos lá, Jefferson. Viaja na maionese comigo agora. Quem já assistiu um desenho chamado O Mundo Maravilhoso de Bob? O Fantástico Mundo de Bob? Gente, que legal. Como é bom a gente falar a mesma língua do povo, né? Bob era um desenhozinho que o cara saía de bicicleta e quando ele imaginava, ele estava numa nave espacial e estava atravessando a galáxia. Uau, tudo que ele imaginava acontecia. Pois é, liga o mundo de Bob aí, irmão. Tu tá me levando para Paris. Você já foi. Quando você chegou lá, como é que foi? Olha a torre! Uau! Aí foi tirar selfie com a torre. Tirou. Não foi? Diga se não foi. Todo mundo tira um selfie com a torre. Porque não basta ir, tem que tirar foto. É mais importante a foto do que ir. É mais importante que os outros saibam do que você foi, né? Um negócio assim, não. Aí ele foi, né? Muito legal. Aí ele me chamou. Pastor Ricardo, você quer ir para Paris? Eu digo: não sei, eu tenho tanta coisa para fazer esse final. Claro que eu quero. Aí ele me chama, eu vou para Paris. Aí na hora que ele chega lá: pastor, olha a torre, meu irmão, a torre. Olha que torre linda. E ele olha para a torre e diz: é a torre. Eu digo: é a torre, meu irmão. Ele diz: é a torre.
Eu vi ela no passado. Eu digo, não, tu não tem, é a torre. A torre. Aí, terceiro ano, vai eu, ele e o pastor André. A senhora vai só no outro ano, só dá para levar um de cada vez. Eu vou levar a sua esposa primeiro que você. Aí eu levo a pastora e as duas filhas do pastor André. Aí o Jefferson diz assim, gente, olha lá a torre. Eu digo, é mesmo a torre. E a pastora, gente, a torre. Aí ela pega as meninas, gente, olha a torre, olha a torre, olha a torre. No quarto ano seguido, a gente leva o pastor. O Jefferson diz, gente, vai lá ver a torre. Eu digo, é por ali. A pastora vai dizer, vamos lá mesmo. E o André, quando vê, a torre! O que eu quero dizer para você? Olha para mim. Ele viu 4 vezes. O ciclo da beleza da torre acabou na vida dele. O que esse mundo faz, no máximo, é nos espantar uma vez. Por mais belo que seja o que Deus criou, ou que o homem pôde fazer, ele só nos espanta uma vez. A gente vai até 2, mas já vai para mostrar para alguém. Você já percebeu que cada show precisa ter uma iluminação nova, que cada adoração precisa ter um acorde novo, que para cada culto tem que ter uma frase de efeito, que para cada igreja tem que ter uma coisa nova, porque o povo precisa de algo novo. Você sabe por que é isso? Porque o nosso coração não foi preparado para ser satisfeito com as coisas deste mundo. Não sei se você entende, mas Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 é o mesmo lugar, onde os anjos estão dizendo santo, santo. E de Apocalipse 6 de Isaías capítulo 6 para Apocalipse capítulo 4 tem milênios. Ou seja, depois de centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de anos, tem os anjos no mesmo lugar onde Isaías viu e onde João viu. Só que Isaías viu lá atrás, na pré-história, e João viu agora, ou viu no futuro. E os anjos estão dizendo: Santo! Santo! É santo! É santo, 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 é santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus te vê, ou você vê Jesus, tem algo novo, tem um olhar novo, tem uma palavra nova, tem uma profundidade nova. Aliás, João estava certo em João 17, versículo 3, quando ele diz: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Conhecer a Deus, vida eterna conhecendo Deus, vida eterna conhecendo Jesus. A vida eterna não é um lugar, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna não é você ficar lá no jardim do céu. A vida eterna é você olhar e dizer: ei, olha ele hoje. Aí você precisa de 10.000 anos para absorver o que você viu. Aí você, uau, agora que eu entendi. Aí Jesus chama você: ei, meu Deus, de novo. Mais 100 anos para você entender o que aconteceu. E aí de repente o pai fala assim: olha para mim que eu vou te contar. Ai meu Deus, outra coisa. Aí depois, quando passado quase 5 bilhões de anos, você diz: tem mais alguma coisa? Ele diz: não, nós estamos na primeira página. Porque a vida eterna é uma constante. Conhecer Deus é mais ou menos assim. Sabe como é que eu vejo? É assim, a vida eterna é assim: Deus é um abismo e eu pulo nele e eu caio. Depois de 400 anos eu continuo caindo. Depois de 100.000 anos eu continuo caindo. E eu pergunto: Deus, estou chegando lá. Ele disse: nem na água você bateu ainda. Sabe por quê? Porque a vida eterna é essa: é conhecer o Filho, é saber quem Ele é. Sabe, a gente não consegue descrever o Filho, a gente não consegue descrever Deus. A melhor palavra que existe é santo.
Você sabe que Deus tem vários atributos. Eu não sei nem se eu prego isso hoje. Deus tem vários atributos. Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia, é Deus que se ira, é Deus imutável, é Deus todo-poderoso, onipotente, é Deus presente, onipresente, é Deus onisciente que sabe todas as coisas. Nós temos pelo menos talvez uns 20 atributos descritos na Bíblia sobre Deus. Santidade é o seguinte: santidade é para você explicar santidade, é como se cada atributo de Deus fosse uma luz. Então você pega todas as luzes e faz assim, ó, e faz um único feixe. O nome desse feixe de luz é santo. Santo é a totalidade da excelência que Deus é. É por isso que a gente canta aleluia. Você sabe o que significa aleluia? Não sabe, né? A gente fala aleluia toda hora, aleluia. Aleluia é uma conjunção de duas palavras hebraicas, Halei-já. Já é de Jeová, então você está dizendo Jeová. Halei, mais ou menos assim, não existe uma forma de traduzir, mas é mais ou menos assim. Jeová é loucura. Não existe nada maior que o nome dele. Ele é estrondoso, ele é maravilhoso, ele é o máximo, ele é big, ele é esplêndido, aleluia. Por isso quando você diz aleluia, você está dizendo assim: não existe outro Deus como o nosso Deus. Não existe nome como o nome dele, aleluia. Aleluia, Jeová, tu arrebenta. É mais ou menos assim. Agora a minha pergunta: a gente entende tudo isso? A gente precisa mergulhar em Deus. A gente precisa, sabe, ter fundamentos para essa devoção. Eu estava falando com o seu pastor hoje na hora do almoço, que para muito que a gente sabe de uma pessoa, pouco ela precisa falar de nós. Por exemplo, quando você sabe que alguém é muito, muito, muito lhe ama, quando você sabe que alguém é muito, muito importante, quando você conhece alguém que sabe que é uma pessoa fantástica, ela precisa falar pouco com você. É por isso que quando um marido sabe o sacrifício que a esposa fez para estar com ele, ou vice-versa, ou quando um filho sabe do sacrifício dos seus pais, e você olha no olho da sua esposa, ou seu filho olha no seu olho e diz assim: eu te amo, você diz assim: uau, mas é claro, porque você abre um arquivo de memórias de tudo que essa pessoa fez por você, e se sacrificou por você, e viveu para você, e tão pouco que ela fala diz muito, porque ela já fez. E Jesus, você sabe o que Ele já fez por você? Você se apaixona por o que Ele já fez? Quando Ele fala assim: eu te amo, você entende a profundidade dessa palavra? Quando Ele diz assim: ô Jerusalém, se tu soubesse o dia da tua visitação. Um dia Jesus olhou para Jerusalém: se tu soubesse quem está aqui. Ô Jerusalém, se você soubesse. Ah, se cada crente soubesse o que Deus pode fazer num culto de celebração. Nosso amor por Deus tem que ser um amor com fundamento. Pastor, como é que é o amor por Deus? Como é que é o amor de Deus? Como é que é isso, pastor? Dizer que conhecemos o amor de Deus é a mesma coisa de você querer colocar as cataratas do Iguaçu dentro de um copinho de água. É impossível. Dizer que nós sabemos como é o amor de Deus, você não tem a menor noção do que é, porque o amor de Deus ele é estranho. O amor de Deus ele é incrível. O amor de Deus a gente não precisa pagar por ele. Na verdade a gente não precisa conquistar. Eu, para conquistar minha esposa, eu tive que investir num pré-namoro durante 90 dias. Eu andava louco em cima de uma moto, sem camisa, com boné para trás. A mulher era de família, o pai muito respeitado na sociedade. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Foi botar a camisa, a segunda, tirar o boné, e a quarta, vender a moto, e a outra, andar de carro. E a quinta, eu tive que convencer que eu era um bom negócio para ela.
Ela é a minha maior conquista nessa terra. Mas eu tive um trabalho. Por quê? Porque o amor do homem é assim. A mulher não pode chegar simplesmente assim: eu estou louca por você, eu vou casar com você. Não, vai ter que ver se presta. Mas o amor de Deus não. Eu tive que conquistar minha esposa para ela saber que eu amava ela. Mas o amor de Deus, eu não preciso conquistar. Ele é. Ele existe. Na verdade, ele não só existe, ele é imutável. Aliás, a gente nem precisa de outra coisa a não ser de recebê-lo. Deus te ama é alguma coisa muito conhecida, mas pouco experimentada. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é se o mundo considera ele relevante. A questão não é se você acredita ou não. A função não é, a questão não é se a ciência quer acabar com Deus. Não. O ponto aqui é: você quer ou não? Você quer experimentar ou não? Porque as pessoas, elas dizem que sabem que Deus as ama, mas não permite que o amor de Deus as conduza. Por exemplo, eu conto essa história como sendo verdadeira, eu não sei se ela é. Mas há muito tempo atrás, uma pessoa atravessou o Grand Canyon dos Estados Unidos em cima de uma bicicleta, por cima de um cabo de aço. Pegou aquela bicicleta, botou no cabo de aço e passou. E pelo que eu sei, pelo que eu li, eu conto como se fosse verdade, porque é assim que eu recebi a história. Tinha muitas pessoas vendo, inclusive estava sendo televisionado, veiculado em todos os jornais, enfim. E esse cara passou até para o outro lado, disse que foi uma coisa incrível. E quando ele chegou do outro lado, todo mundo começou a bater palma, porque o Grand Canyon tem centenas e centenas de metros de profundidade. Quantos estão me entendendo, amém? Você consegue ver o Grand Canyon, a pessoa passando de bicicleta em cima de um cabo de aço? E ele passou, e todo mundo começou a aplaudir. E uma pessoa disse assim: você é incrível, eu nunca vi ninguém igual a você. E o equilibrista falou assim: você acredita que eu consigo voltar? O cara disse: é lógico que eu acredito. E o equilibrista fez assim, a seguinte proposta para ele: então sobe na garupa e vem comigo. Falar que acredita não é o suficiente. Tem que deixar que a sua fé seja movida por aquilo que você professa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você acredita no amor de Deus? Responde para ele. Aí você fala para ele: então agora sobe na garupa essa noite, porque nós vamos lá. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque Deus amou o mundo. Como é que a gente sabe que Deus amou o mundo? Como é que sabe que Deus ama? Deixa eu te contar uma história. Eu conto ela para os meus filhos. Eu chamo para eles a história de Deus. Existia um dia que só havia Deus. Você consegue imaginar isso? Deus era Deus sozinho, sem Castanhal no mapa, sem o planeta Terra, sem a Via Láctea, sem as estrelas. Não existia nem a eternidade, porque a eternidade teve começo e não tem fim. Deus não tem nem começo e nem fim. Houve um tempo que só existia Deus, e Ele era Deus sozinho, feliz da vida. A Trindade vivia numa dança interminável de comunhão e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo numa doce harmonia. Durante quanto tempo? Eles são. Então um dia Deus decide: vou criar. E a Bíblia não traz uma ordem cronológica das coisas. Mas quando a Bíblia nos diz quem é Deus, ou que Deus deixou que a gente descobrisse, ou que Ele permitisse
que nós vêssemos quem ela, a gente descobre que é da natureza de Deus compartilhar. Então Deus decidiu compartilhar de sua glória. Então Deus expandiu a sua glória na criação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Deus criou, digamos que Ele criou primeiro os anjos. Sabemos que os anjos são anteriores à terra. Então Ele criou os anjos para reverenciá-lo. Você imagina Deus criando os anjos, céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, sabe, aquela galera toda aí dizendo santo, santo, santo. E Deus criou os anjos para prestar reverência diante dele. Deus é Deus, e quem é Deus precisa ser adorado. E os anjos foram adorar. Só que os anjos, eles não poderiam compartilhar da vida de Deus, eles só poderiam compartilhar da adoração que eles davam a Deus. E como você sabe, um dos anjos mais incríveis que Deus criou, Lúcifer, decidiu algo que Deus não queria dar. Por razões que não sabemos, o que envaideceu ele? Nasce o orgulho. Então ele decidiu ter aquilo que só é de Deus, a glória. Ele queria algo além do que Deus já estava dando a ele. Diga, o mal é desejar algo que Deus não quer te dar. Toda vez que queremos algo que Deus não quer nos dar, é desejar o mal para nós. Então Lúcifer prepara então uma reunião celestial, e 1/3 dos anjos caem com ele. Então nasce a rebelião nos céus. E aqui eu quero ser muito prático. Eu acho que não teve guerra lá no céu, tipo assim, vamos lá, manda a segunda pelotão, não, nós estamos perdendo, manda a metralhadora, agora a bazuca. Não, eu acho que Deus falou assim, cai fora meu amigo, que aqui é meu lugar, quem manda sou eu, e eu sou o Todo-Poderoso, fora. Desculpa, é assim que eu vejo a Bíblia. Meu Deus é hiper, mega, super poderoso. Aí o que Deus fez? Talvez Deus pensou no segundo capítulo da história, vou criar mais. Então as pessoas entram em cena, olha só. Deus era Deus sozinho, Deus não precisava de nada, Deus não precisa de adoração, Deus não precisa dos anjos, Deus não precisa de nada, mas foi do desejo de Deus criar. Então ele prepara um lugar para nós. Eu tive 3 filhos. Eu tenho um filho, tive 3 nascimentos lá em casa. Eu tenho 3 tanques de guerra lá em casa. Um de 13, um de 10 e um de 6 anos. Se eles estivessem aqui, o culto não estava assim no silêncio. O de 10 até está começando a se comportar. O de 13 já é um homenzinho, mas o de 6 toca o terror. Lá em casa eu tenho um branquinho, eu tenho um moreninho e tenho um loiro. Eu tenho para todos os tipos lá em casa. Deus foi muito criativo lá em casa. Então eu tenho 3 filhos, e toda vez que meus filhos, que eu sabia que minha esposa estava grávida, a gente preparava um quartinho para ele. Na verdade a gente não prepara o quarto para o filho, a gente prepara o quarto para a esposa. É a esposa que quer o filho, é a mãe que quer. É a mãe que quer o quarto, né? Não é nem o menino nem sabe que tem quarto. A psicologia ensina isso. Meu filho precisa de um quarto. Aí gasta dinheiro naquele quarto, pinta a parede, não sei o que. O menino nem sabe. É a mãe que quer. É igual aniversário de 1 ano. Meu filho está fazendo aniversário. Essa criatura não sabe nem o que é aniversário. É você que quer, meu filho, mas tudo bem, isso é outra conversa. Mas o fato é que a gente prepara um lugar para a nossa criança nascer, sim ou não? Pois é, Deus preparou um lugar. Ele preparou um lugar chamado Éden. Sabe o que significa a palavra Éden? Éden significa lugar de delícias. Deus, antes de criar você, preparou um lugar de delícias para você morar. Então, depois dele ter criado tudo, céus, terra, aquele negócio todo, ele cria o homem. Só que ele cria o homem de uma forma que espanta os céus. Eu não sei se você consegue imaginar o que eu imagino. Desculpa se eu sou muito, se eu imagino demais. Mas eu não consigo ler a Bíblia sem vê-la. Eu não consigo ler a Bíblia sem vê-la. E eu imagino, quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, então Deus desce. Imagina, Deus desce.
Imagina Gabriel dizendo assim: ele levantou, mas tem bilhões de anos que ele não levanta do lugar dele. Desculpa, é assim que eu vejo. E os anjos tudo correm para a janela do céu e dizem: ele está indo para onde? Lá para aquela bolinha azul que ele criou ali. Então Deus chega na terra. E os anjos estão querendo entender, porque tudo que Deus disse, ele dizia: haja, 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 haja. No homem ele pôs a mão na massa. A Bíblia diz que ele fez um boneco de barro. Os anjos dizem: Deus está sujando as mãos. Como se fosse a primeira vez, né? Ou a única vez. Deus está sujando as mãos. Aí ele diz: o que ele vai fazer agora? Ele está abaixando, ele está abaixando, ele está... O rei está abaixando. O rei não abaixa para ninguém. E o rei abaixa. Então sopra vida dentro daquele boneco de barro. E aquele boneco se torna alma vivente. E os anjos, o que ele fez? Nem nós ele fez assim, mas essa criatura ele fez. O que ele fez? Aí um anjo mais experiente, sempre tem um mestre, né? Aí o anjo diz assim: ele criou alguém que não só pode reverenciá-lo, mas pode contê-lo. Ele criou alguém que é a imagem e a semelhança dele. Ele não experimentou alguém que só pode vê-lo, mas ele experimentou alguém onde ele pode entrar dentro dele. Aí o anjo disse assim: como assim? Vão criar um negócio muito lá na frente que se chama luva. Deus fez uma luva para ele colocar a sua mão. Nós somos o boneco onde Deus entrou para nos dar vida. Deus se move e nós nos movemos. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos. Nós fomos criados não só para experimentar reverência diante de Deus, nós somos criados para deleitar da presença de Deus. Mas aí você está falando como se Deus estivesse fazendo só algo para nós, para Ele, né? Para a gente adorá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Gênesis capítulo 2. Eu faço uma pergunta para você: Deus se cansa? Então o que é descanso? Ô Miguel, hoje fizemos a Via Láctea. O sol. Estou cansado, Miguel. Se as minhas forças esvaziarem hoje porque eu fiz o sol, você acha que Deus tem essa condição, irmãos? Então o que significa descanso? A palavra descanso da Bíblia, se você ler junto com o livro de Hebreus, significa contemplação. É por isso que Deus manda no 7º dia a gente parar. 7º dia não é para você ver Faustão. 7º dia não é para você, o dia de jogar bola, não. 7º dia é o dia de você contemplar. Agora eu quero que você entenda uma coisa: o 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem. Deu para entender? No dia que Deus descansou, foi o primeiro dia que Ele criou o homem. Ou seja, Deus criou o homem, no primeiro dia do homem, Deus descansa. Então, a minha Bíblia, a minha teologia me diz o seguinte: que Deus então para lá no céu, chama a galera aí, senta aqui, olha lá o que eu fiz. Olha lá o que eu fiz. Me disse, não é lindo? Me disse, não é maravilhoso? Eu vou todo dia na viração do dia falar com eles. Olha lá, Adão correndo atrás de Eva, Miguel. Tu não entende nada disso, né? Mas de lá se eu não arrebentei. Olha lá, Deus tem prazer em nós. Nós fomos criados para o prazer dele. Como um filho é para um pai, a humanidade é para Deus. Agora eu quero te lembrar de uma coisa: Deus era Deus sozinho. Ele era legalzão, bem de vida, tranquilo, não tinha trabalho nenhum.
E a gente nasceu num lugar perfeito, não tinha conta para pagar, não tinha imposto de renda, não tinha nem Enem para fazer, não tinha nada. Éden, lugar de delícias. Então Deus diz assim: olha, eu estou entregando tudo para vocês, mas tem algo que eu vou pedir para vocês: não toquem nessa árvore. E é muito interessante isso. Me dá uma cadeira, por favor. Tem alguma cadeira vaga por aí? Rapidinho. Traz uma cadeira correndo aí para mim. Obrigado. E se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Diga: no meio. A Bíblia faz questão que você leia no meio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. No meio. Assim, se eu fosse o arquiteto do universo e eu tivesse alguma coisa que pudesse tirar o meu amor de mim, eu esconderia dele, sim ou não? Se você tivesse uma restrição pelo qual você perderia alguém, você tiraria da frente dessa pessoa, sim ou não? Então o que acontece? Deus então cria algo que pode me tirar dele. É estranho isso. É muito estranho para mim isso. Deus me fez para o deleite dele, mas ele coloca algo que pode me tirar da presença dele. Ele diz assim: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Agora a pergunta é: se ele me fez para o prazer dele, se ele me fez para o deleite dele, me colocou num lugar perfeito, onde tem a presença dele, para que ele colocou uma restrição? Para que ele colocou algo que eu não poderia tocar? Deixa eu explicar para vocês. Eu sou pai de 3 garotos. Os meus filhos, nós temos uma cultura lá em casa, familiar, que é toda vez que eu chego, eles escondem no mesmo lugar. O de 13 anos já parou de se esconder. O de 10 se esconde de vez em quando, mas o de 6 anos se esconde toda vez. Então eu chego, ele vai para trás da porta da cozinha. Aí às vezes eu chego assim pensando em outras coisas, e a menina lá de casa diz assim: cadê o Leonardo, Ricardo? Gente, cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Aí se eu demorar mais de 10 segundos, ele diz: eu estou aqui. Porque ele não quer que eu procure, ele quer que eu encontre ele, é diferente. Então eu encontro ele, aí ele me abraça, dá um beijo: pai, eu te amo. Aí a gente fica, aí aquele negócio é bom demais, né? Dá vontade de ter mais 18. Mas a mulher não concordou não. Muito bem. Agora você imagina se eu chegasse lá em casa, fechasse a porta do carro e dissesse assim: em fila indiana agora os 3! Cala a boca! Porque quem chegou foi seu pai, aquele que muito te ama. Aí eu pego o cinto de segurança. Está! Quem ama o papai? Todos os 3. Agora, sim senhor, beijo no papai. Outro. Podem desconfigurar a fila e irem para os seus quartos agora. Aí eu entro na minha casa e disse assim: nossa, como meus filhos me amam. Como os meus filhos me amam. Como eles são espontâneos na minha presença. Se Deus não coloca nada no jardim, a gente era escravo de Deus, porque não teria outra opção que não fosse Deus. Quando eu obrigo os meus filhos a me amarem, eu não dou escolha para eles. Um dos maiores atributos do amor é a liberdade de escolher quem você quer amar. Não existe amor se não houver 2 opções. Você sabe por que a esposa sabe que eu a amo? Porque eu deixei 3 bilhões de mulheres por ela. Você sabe por que Deus colocou a árvore bem no meio do jardim? É porque, penso eu,
Deus colocou em Adão aquilo que Ele não colocou em nenhum outro ser vivente: capacidade de escolher. A imagem, semelhança dele estava na nossa liberdade em decidir o que vamos amar. Então todo dia Adão passava pela árvore do conhecimento do bem e do mal e diz: escolho Deus e não você. Aí Deus diz assim: Ele me ama porque Ele me escolheu. Ele não me ama porque eu o obriguei. Ele me ama não porque eu sou a única opção. Ele me ama porque eu dei liberdade para Ele, inclusive, se rebelar. Mas Ele me escolheu. Anjos, olhem lá, Ele tem opção de ir para outro caminho, mas Ele escolheu a mim. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas um dia, num lugar perfeito, com um Deus perfeito, a gente escolhe outra coisa que não é Deus. E nesse dia nasce o pecado. Pensa comigo, Deus era Deus sozinho, não precisava criar, e criou tudo de bom. Fez algo esplêndido, fez algo fantástico. Ele se deleita na nossa presença, Ele conversa com a gente. E a única função que Ele deu para Adão foi cuidar do lugar de encontro. Todo dia se encontrar com Deus, e Adão acaba com o lugar de encontro. E ele peca, nasce o pecado. E o pecado, ele tem um salário. O salário do pecado é o quê? Morte. Você sabe qual é umas definições de pecado na minha vida? É pecado é escolher errado. Toda vez que eu escolho algo que não seja Deus, eu estou escolhendo errado, eu estou pecando. E a Bíblia diz que o homem foi se esquecendo de Deus, se esquecendo do seu Criador, aquele que era Deus sozinho, que não precisava me criar, mas por livre e espontâneo amor me criou para o deleite dele, para a gente dançar uma dança de harmonia a vida inteira, de prazer no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Eu vou e esqueço de Deus. Tanto que em Gênesis capítulo 6, o homem precisa clamar. É a primeira vez que é usada a palavra clamar. E clamar significa gritar. O homem precisa gritar de tão distante de Deus que ele está. E a Bíblia diz que a gente vai multiplicando a nossa maldade. A humanidade sem Deus são aviões sem pilotos. Uma hora vai cair. Pode até voar bonitinho no começo, mas vai cair. Aí você tem que entender uma coisa, que diante disso tudo, diante dessa loucura toda, Deus nos expulsa do paraíso. Aí todo mundo fica com raiva porque Deus expulsa. Gente, até a expulsão do paraíso foi um ato de amor. Porque onde tem Deus e sua santidade e tem pecado, o que o fogo da santidade de Deus faz com o pecador, irmãos? É fogo consumidor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então até o ato de Deus não me destruir, exterminar naquela área, dizer sai da minha presença, foi um ato de amor dizendo assim: eu ainda tenho um plano. Aí ele diz assim: vocês sofrerão muito, porque além de amoroso eu sou justo. Aliás, o alicerce do meu amor vocês conhecerão pelo poder da minha justiça. E ele diz o seguinte: um dia um calcanhar vai ser ferido, uma cabeça vai ser esmagada, e de você, mulher, vai começar a restauração do meu plano original. Ali se chama o proto-evangelho. É a primeira vez que se fala de Jesus Cristo de Nazaré. E aí a humanidade cai no esquecimento total de Deus. E você precisa entender o que eu vou falar agora. Existe uma multiplicação da maldade. E agora surge o maior problema do universo. Eu quero 2 homens aqui agora. Pastor, você está doente? Está bem, pastor? Você está bem? Então vem cá, pastor. Você tem cara para subir aqui. Deixa eu ver um outro aqui. Cadê um outro bonitão aqui? Ó, você, meu irmão, vem cá. Você tem cara de Deus de amor. Não, o outro aqui, esse aqui. É porque assim, tem cara de Deus de amor, ó. Já vem sorrindo, ó. Não, você para de sorrir agora. Você é Deus justiça. Olha para mim, você é Deus justiça. Fica sério. Me resiste, faz assim. Segura. Isso, segura.
Você sabe que Deus tem vários atributos, como eu te falei, e um deles é o amor. Deus me ama. Desde a criação Deus me ama. Não existe outro motivo pelo qual eu fui criado. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho. Deus me ama. Ele me criou para o deleite dele e ele para o meu deleite. Mas eu peco. E na hora que eu peco, eu agrido a santidade de Deus. E então Deus agora precisa ser justo. E Ele me diz que homem e Deus agora não podem estar no mesmo lugar. Por quê? Porque o pecado me faz separação entre Deus e eu. Não há concílio, não há harmonia entre santidade e pecado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Deus me expulsa, mas eu tenho um problema aqui. Porque Deus me ama. Ele me criou para o deleite dele. Ele criou para me abraçar. Ele me criou para estar com Ele. Ele me criou para eu experimentar da beleza dEle, do amor dEle, desfrutar dEle, me apaixonar por Ele. Ele se apaixonar comigo é um romance. Mas Ele é justo. E agora Ele não pode se aproximar, porque Ele expulsou Satanás dos céus. E Deus não tem dois pesos para uma só atitude. O que nós fizemos, Satanás fez. Deus expulsou Satanás da presença dele, e Deus nos expulsou da presença dele, porque Deus não deve nada nem para o diabo. Então agora não adianta falar, Deus vem nesse lugar. Deus diz, não vai vir, não vai vir, porque nós somos incompatíveis. Aí surge o plano. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? E aí surge o que a Bíblia chama de julgamento. Julgamento é colocar as coisas em ordem. Diga, julgamento é colocar as coisas em ordem. Então a grande pergunta é: como satisfazer as exigências do amor de Deus sem afetar a sua justiça? Como satisfazer um Deus justo? Um Deus que precisa se irar contra o pecado. Um Deus que, sabe, tem que eliminar o pecado do mundo, mas um Deus que sabe que o pecado agora está naquilo que Ele ama. Eliminar o pecado do mundo, eliminar a maldade do mundo, é eliminar a humanidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então agora surge a maior sacada de todo o universo. Deus olha o preço do pecado e diz: ninguém pode pagar. Só tem um jeito, é acabar com o sonho da minha família, é acabar com aquilo que eu amo. Aí você fala assim, está tudo perdido. Esse é o problema. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Antes de tudo isso que eu falei, teve uma reunião no céu. Está descrito na Bíblia. Está descrito na Bíblia um versículo que é muito estranho, que diz assim, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação, Jesus morreu. Desculpa o que eu penso. Gente, preciso conversar com vocês. O pai chama. Tive uma ideia. O filho diz, estou dentro. O Espírito Santo diz, vocês estão doidos. O pai diz, tive uma ideia. Jesus disse, vai custar caro, mas eu vou. O Espírito Santo diz, continua achando loucura. Então o filho pergunta, pai, por que você vai criar? Se o que você vai criar vai te matar. Você conhece a história do homem que começou a criar um tigrezinho? Ele encontrou um tigre bem pequenininho, aquela bolinha de pelo linda. Era o tigre e o homem. E o tigrinho tomava aquele leitinho todo dia. O tigrinho foi crescendo. E era tigre e o homem. E o tigrinho ia comendo aquela carninha
sabe, moída, e era o tigre e o homem. E o tigre foi crescendo e se tornou um adolescente. O tigre já estava comendo já uns 4 quilos de carne por dia, 8 quilos de carne por dia. E quando o tigre, fez 1 ano de idade, era o tigre e só o tigre. Porque o tigre comeu o homem. Qual é o ser racional que criaria alguma coisa que quando chegasse à idade adulta o mataria? Você criaria um tigre nessas condições? Mas Deus criou. E o filho perguntando: pai, por que você vai criar alguém que vai te trair? E eu não consigo encontrar outra resposta na escritura que não seja: porque o que eu vou criar, eu já amo antes mesmo de existir. Olha para mim. Olha para mim. Eu preciso que você entenda uma coisa. Deus sabia muito bem o preço de ser pai. Jesus vai para a cruz, morra antes de tudo, porque antes deles caírem, nós vamos criar a possibilidade deles se levantarem. Antes deles ficarem perdidos, nós vamos criar a possibilidade deles voltarem. Antes deles quererem voltar, nós desejaremos eles de volta. Por isso que o Cordeiro de Deus é a expressão máxima do amor de Deus, antes mesmo da criação do mundo. Então Deus teve um plano, e Ele diz: o meu plano é Emanuel. O meu plano é Deus na humanidade. O meu plano é: ninguém pode pagar esse preço a não ser eu mesmo. Ninguém pode sanar esse problema. Quem criou eles fui eu, e eu me responsabilizo por isso. Não existe nenhum justo capaz de pagar o preço do pecado. Satanás, conheço ele muito bem. Ele conhece as leis, ele conhece quem eu sou. Não existe um justo sequer. Não existe um justo sequer. Então Jesus, é a hora de executar o plano. Então a Bíblia diz que do rebento de Jessé nascerá alguém. E Isaías declara ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aí é extraordinário, mas o mais extraordinário é um menino. Você consegue imaginar? Deus! Agora Ele chama Jesus. Você imagina Jesus no seu trono de glória? Jesus cumpre a tarefa. Então Jesus tira a sua capa. Aí os anjos começam: não estou entendendo. E Jesus começa, então tira o seu sapato real. Ele começa a se despir das suas vestes. E ele tem uma aparência que nós não sabemos, porque Filipenses capítulo 2 diz que ele era semelhante a Deus, mas não fez questão de ser igual a Deus. Então ele começa a mudar, ele começa a se diminuir, e os anjos começam a ficar impressionados. Aqui eu estou falando como Gene Edvardes no livro Romance Divino. Gene Edvardes diz que existe um espanto no céu, porque a majestade começou a perder o seu brilho. Então Deus começou a se diminuir, e diminuiu tanto que coube dentro de um ventre de uma mulher. Ei, a gente não entendeu isso. Deus nos amou de tal maneira que aquele que era eterno, aquele que conteve a eternidade dentro dele, esperou nascer. Aquele que criou todas as coisas esperou ser gerado. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O que deu ordem para que tudo subsiste, que sustenta todas as coisas pela força da sua palavra, agora é um bebê de 2,5 kg, entregue nas mãos da criatura que se rebelou contra ele. Você consegue imaginar
porque eu não consigo, irmãos. Não me espanta o poder de Deus, me espanta a humilhação de Deus. Não me espanta o Deus que cria todas as coisas, me espanta o Deus que fez-se homem para me salvar. Porque o poder de Deus não nos conquistou. Olha para o livro pro Velho Testamento, olha para Êxodos. Deus fez o que fez. Você sabe o que é abrir o mar vermelho, você sabe o que é enviar 10 pragas, você sabe o que é descer, igual está escrito Êxodo 17, e a montanha se derreter, e esse povo toda vez se virava as costas para Deus na primeira dificuldade. Poder não conquista ninguém, poder não gera adoradores, poder não gera íntimos, poder gera bajuladores. Deus falou: Jesus, não é por força, não é por poder, mas eles precisam saber quem nós somos e por que nós nos criamos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que, você consegue imaginar Jesus, com toda reverência eu falo isso, Jesus fazendo cocô, irmãos? Você já imaginou Maria olhando para a cara dele e dizendo assim: ele tem meu nariz? Você consegue imaginar Jesus tendo que aprender a andar? A minha pergunta que eu faço é: que amor é esse que fez o eterno se humilhar dessa maneira? Por que que você encarnou? Por que o Senhor não veio com 1,80 m, Jesus, já 1,90 m? Foi para aquela cruz. Você sabe por quê? Porque Jesus não te quer só por obrigação. Nenhum pai quer um filho que não queira estar em casa. É por isso que Lucas 15 diz na parábola: Pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E o pai disse: Você não me quer mais vivo? Sim, pai, eu quero que você morra. Aí aquele pai deveria falar assim: Você é louco. Não, o pai diz assim: Pode ir, porque eu não quero em casa um filho que não me quer. Vai, filho, vai pecar. Vai, filho, vai errar. Vai, filho, vai aprender, vai quebrar a cara. Mas um dia você vai cair em si e vai descobrir que não existe outro lugar como a casa do seu pai. Deus não quer só conquistar a sua salvação. Deus quer que você o ame. Nenhum pai quer um filho que não deseje. Então, para isso, Jesus veio revelar o coração do Pai. Jesus veio e começou a viver a nossa vida. Você não teve pai, Jesus também não. José morreu muito cedo. Você não tem casa, ele também não teve. Jesus não veio como um alto executivo. Jesus veio viver a nossa vida para dizer assim: eu me identifico com você. Sabe, Deus é muito grande, Deus habita em luz inacessível, ninguém pode vê-lo. Deus é super, Deus é mega, Deus é incrível. Deus é como se a gente tentasse, sabe, tentar ver Deus. É como se chegar a 2 centímetros do sol, a gente ficaria cego. Mas Deus sabia disso, Deus sabia que nós não temos capacidade de entendê-lo. Então Deus, eu vou falar a língua deles. Vai lá, Jesus, me mostra para eles, mostra quem eu sou. Viva para eles, sirva a eles. Sabe, vocês ficam espantados com Êxodo 33. Mostre-me a tua glória. Então Deus vem e pega Moisés, coloca na fenda da rocha. Então passa por ele. Todo mundo fica com ciúmes de Moisés, porque Moisés viu a glória de Deus. Não, Moisés viu Deus pelas costas. Você sabe quem viu a glória de Deus? Quem viu a glória de Deus foi os 12 discípulos, no dia da ceia do Senhor. Que quando eles foram chegando com os pés sujos, dos excrementos das ruas, que naquele tempo não tinha carro, tinha
animais. Quando eles chegaram lá, tinha simplesmente o Rei da Glória de uma toalha nas mãos, amarrando ela na sua cintura e falando: deixa eu lavar os pés de vocês. Deixa eu tirar a sujeira de vocês. Mas espera aí, esse que está lavando os meus pés é o Deus que era Deus sozinho, que não precisava de nada. Então Jesus é a expressão máxima do que Deus pensa sobre nós. Você consegue imaginar Jesus vendo um cordeiro indo para o templo ser crucificado até os 30 anos de idade? Você consegue imaginar o sacerdote abrindo o texto para explicar, e ele em algum momento da sua idade infantil para adolescência dizendo assim: acho que fui eu que ditei isso? Porque Jesus é Deus. Foi Ele que citou o Velho Testamento, foi Ele que inspirou os profetas, foi Ele que apareceu para Josué, Ele é o anjo do concerto. Agora Ele está ouvindo alguém pregar para Ele. Que humilhação, irmãos. Você consegue imaginar 3 décadas atrás de ferramentas, de um espacinho 2x2 fazendo móveis? Isso não é papel de Deus. Papel de Deus é criar, papel de Deus é sustentar, papel de Deus é ser poderoso. Deus não se humilha. Isso não é papel de Deus. Deus é inacessível, mas não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que ama, e ama tanto que se humilha. Você já viu o tanto de pecado que nós temos? Você já sofreu por causa de pecado? Quem já sofreu? Você já perdeu alguém porque foi morto por causa do pecado de outra pessoa? Não teve aquela vez que você pecou, que você pensou que ia morrer? Você lembra? Lembra? Pecamos tanto que nós pensamos que ia morrer. Não quero ver ninguém. Quem lembra desse dia? Acabou tudo. Quem lembra desse dia? Diga amém. Não é verdade? Aí chega um profeta no deserto e começa a pregar: estou preparando um caminho para alguém que vai fazer algo muito diferente. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito, com fogo. Aí chega lá na oficina de Jesus: Jesus, você lembra daquele teu primo? Ele diz: qual? O Batista. O que ele está fazendo? Ele está pregando no deserto. Ele está o quê? Pregando no deserto. E o que ele está pregando? Ele está pregando um troço chamado arrependimento. Ele diz: Aí Maria levanta a cabeça assim e olha para Jesus. Jesus tira a roupa da marcenaria, dá um beijo na testa da sua mãe e diz adeus. E Maria sabe que tem que deixar ele ir, porque ele não veio só para ser filho de Maria, ele veio para ser Deus da humanidade. E não dava agora para conquistar por poder, tinha que conquistar agora pelo amor. Então ele sai da sua carpintaria e vai para o deserto. E ele chega no deserto e João Batista está pregando em cima de uma pedra. Você não viu João Batista pregar ainda não, meu irmão? Nem essas caixas de som todinhas aqui se igualaria à voz dele. Ele é o trovão do deserto. Eu não sei como é que João Batista era, mas 30 anos de jejum e de experiência com Deus sozinho. Um homem que tinha uma aparência de 30 anos, que parecia pelo menos ter 50, com a cara toda rachada, com o cabelo todo, sabe, como é que é o nome? Aquele cabelo enroladão, dread,
né? Porque não tem shampoo, não tem colene, né? Não tem nada, aquele cabelão grande, aquele homem que devia ser muito magro, porque não comia Subway, e nem ia ali para a Companhia Paulista comer pizza, porque não tinha nada disso naquele tempo. A única coisa que ele tinha era deserto, chão e Deus. E quando ele acordava de manhã, ele tinha só Deus e Deus. Ele não tinha pessoas, ele não andava com ninguém. Ele era um cara específico para aquela função, e ele simplesmente tinha uma voz que os céus conheciam, e ele gritava: chegou a hora, e ninguém entendia nada. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, um caminho será aberto. A humanidade nunca viu o que vai acontecer. Existe algo que espantou os céus e agora vai espantar a terra. E João Batista começa a pregar e começa a atrair o povo vai para o deserto, e de repente ele está em cima de uma pedra e ele para de pregar. E ele diz assim: e a galera o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A galera não entende nada, como a maioria de nós. Espera aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como pode ser? Presta atenção. João Batista está dizendo: se levantou um agora nessa geração, que ele não é normal. Existe um que ele vai suportar todo o pecado da humanidade de uma só vez nele. Está vindo alguém que vai pegar todos os adultérios, todas as dores das traições. Existe alguém que vai pegar todas as pessoas vitimadas pelo pecado. Existe alguém que vai pegar todo motivo de lágrimas. Existe alguém que vai pegar todo assassinato. Existe alguém que vai pegar toda mentira. Existe alguém que vai pegar toda imoralidade. Existe alguém que vai pegar todo atentado contra a vida. Existe alguém que vai pegar todas as mortes ocorridas em guerras, todas as mortes, todos os abusos feitos em mulheres e crianças, todos os latrocínios. Existe alguém que vai pegar todo o pecado da humanidade, e segundo a ciência já nasceram mais de 100 bilhões de pessoas no mundo. Existe alguém que vai pegar todo o pecado do homem e vai colocar todo de uma vez sobre ele. Jesus é casca grossa, irmãos. Espera aí, João Batista, não estou entendendo. Ele diz: entenda assim. Ele fala assim: olha, volte lá ao livro do Levíticos. Livro de Levíticos, 27 capítulos. Livro de Levíticos, 820 versículos. Para cada pecado tem um sacrifício. Para cada pecado tem um sacrifício. Para cada pecado tem um sacrifício. Para cada pecado tem um animal. Para cada pecado tem um vegetal, tem uma semente, tem um não sei o que, tem uma formalidade, tem um culto. Para cada pecado tem um jeito. Então João Batista diz assim: pegue o livro de Levíticos, olha para mim, rasgue o livro de Levíticos, porque agora todo o pecado do mundo vem sobre uma pessoa. E agora eu termino. Você conhece a história? Jesus foi para a cruz. Gene Edwards, no Romance Divino, um livro que ele escreveu, ele diz assim: que Jesus foi levantado na cruz. Se eu imagino, você imagine ele. Ele diz que antes do primeiro prego bater na mão de Jesus, na primeira mão de Jesus, Jesus para o tempo, imagine isso, e concede poderes aos anjos para irem ao passado e ao futuro. Então os anjos vão até o passado, até onde? Até o nascimento da humanidade, até Adão. E Gene Edwards no seu livro diz que os anjos pegam os pecados de todos aqueles que já morreram e trazem até a cruz de Cristo. Outros anjos pegam todos os pecados dos que estão vivos
e trazem até a cruz de Cristo. E outros anjos vão ao futuro, aos que nem nasceram ainda, e até o último homem nascido antes da volta de Jesus Cristo, e traz os pecados até a cruz de Cristo. Pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro, se aglutinam dentro do templo e vão todos sobre Jesus. E o primeiro prego prega todos os pecados da humanidade, todos cravados numa cruz, todos pagam o preço, porque Jesus não foi só um homem bom, ele foi um homem que teve pensamentos bons. Jesus não só fez o que é correto, ele pensou o que é correto. Quem poderia ter uma conferência de pensamento diante de Deus aqui? Então antes da outra mão ser pregada, Gini Edivar diz que os anjos ganham poder novamente e Jesus para o templo. Eu gosto muito dele. Ele diz que os anjos então vão lá no templo, pegam todos os rituais, todos os sacrifícios, toda a religião, todo o judaísmo, e prega na mão de Jesus. Religião e pecado, tudo na cruz de uma só vez. E Jesus morre levando tudo o que nós temos, e Ele nos salva. Aí eu não vejo ninguém rolando no chão. Vem nesse lugar, Deus. Eu não vejo ninguém. Eu vejo ninguém pregando isso. Eu vejo muita gente pregando o evangelho da prosperidade. Eu não vejo ninguém falando do preço de Jesus naquela cruz. Eu não vejo ninguém contando a história do que isso custou. Eu não vejo ninguém sabendo o que realmente importa. Esquecemos a simples mensagem do evangelho e complicamos as coisas. Quem está me entendendo? Diga amém. Existe um problema hoje. Até a década de 70, a igreja queria levar todo mundo para o céu. Aceita Jesus e vai para o céu. Da década de 70 até agora, a igreja quer deixar todo mundo na terra. Aceita Jesus e Ele vai te dar tudo o que você quiser. Quando é que a igreja vai começar a maior revolução que está para começar, ou está começando, que é ser salvo para o encontro dEle? Não é nem a terra, nem o céu, irmãos, é Ele. Mas eu não vejo ninguém. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Você pode me ajudar, princesa? Você, a outra. Vem cá. Doeu? Todo pecado gera dor. Todo pecado gera dor. Doeu? Todo pecado gera dor. O problema é que o golpe naquela cruz foi Jesus, mas todos pecaram.
Olha para mim. Doeu? Não. No em mim doeu. Em você doeu? Doeu em você? Não. Por que não doeu em você? Porque o Senhor não bateu na minha mão. Que eu não bati em você. Você merecia, merecia. Você merecia, porque você pecou. Eles dois não vão esquecer esse culto. Se Jesus não voltar daqui a 30 anos, você lembra daquele culto do pastor Ricardo? Qual? Aquele que ele quase acabou com a minha mão, vão lembrar. Agora você. Doeu? Não. Pois é, em mim está doendo. Você não pode esquecer que doeu foi em mim. Eu tinha que te bater. Eu precisava te bater. Aliás, eu precisava bater em alguém. Porque alguém tinha que pagar pelo seu pecado. Eu não posso só te dizer, vai em paz, porque eu sou justo. Mas em vez de bater em você porque você não aguenta, eu resolvi bater em mim para te poupar. E eu espero que lá na frente você não esqueça que o vermelho das mãos não são nas suas mãos, são nas minhas. O problema da igreja, como é seu nome? Brenda. Brenda. É que ela esqueceu em quem doeu. Ela esqueceu quem sofreu. Porque o seu Deus, Ele não ficou lá no céu prepotente, arrogante, dizendo eu vou acabar com essa criação mimada, com essa humanidade mimada. Não, eu vou atrás dele, eu os amo, e os amo de tal maneira que vou mandar o meu filho. Ele não mandou um querubim, não mandou um serafim, ele não mandou um 24 dos 24 anciões, ele mandou o filho dizendo, filho, vai lá, vão te bater, e vão te bater tanto, e eu vou te dizer, quem vai te bater sou eu, porque o que a humanidade vai te bater não se compara com aquilo que eu vou fazer lá na cruz. Porque você vai chegar lá na cruz, meu filho, e o brado que você vai dar lá, ele diz assim, pai, onde é que você está? Por que você me abandonou? Porque, meu filho, eu te abandonei para não abandonar uma humanidade pecadora. Eu te abandonei para não abandonar, sabe, uma igreja que tem lá em Castanhal. Você sabe por que eu te abandonei, Jesus? Você sabe por que eu te abandonei? Eu te abandonei porque eu amo o que eu criei. E tem mais uma coisa. Lá na cruz, Deus pegou todas as armas que Ele tinha, apontou para o filho. Quem sofreu mais, o pai ou o filho? O filho que morreu ou o pai que assistiu tudo calado? Você acha que a maior testemunha da cruz foi Maria? Foi João? Não. A maior testemunha da cruz foi um Deus que tudo pode, mas ficou quieto. Um Deus que era Deus sozinho, feliz, e criou a gente para um lugar perfeito. Então esse Deus olha e diz assim, vai ser no meu filho, vai ser no meu filho. Prepara as armas, é no meu filho, mira no meu filho, que nenhum dos meus se perca. Não doeu em você, mas doeu em Deus. O Deus, Pai de Jesus Cristo, é o único Deus que chora, é o único Deus que tem lágrimas. Obrigado, licença. E você, Deus justiça, pode recolher sua mão. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. Você pode descansar, Deus de justiça,
Porque toda vez que você olhar agora para a humanidade, você não vai olhar ela pelo pecado que ela comete, mas você vai ver ela lavada por um sangue carmesim. Você vai olhar para cada um deles e saber que o Filho os cobriu de todo o pecado. E esse Deus hoje descansa, irmãos. E Ele só vai se levantar em Apocalipse capítulo 20, quando Ele for julgar a humanidade. Obrigado. E agora, vivemos o tempo da graça. O Deus que ama, o Deus que pode me abraçar, o Deus que pode andar comigo. Deus e o homem no mesmo lugar, uma impossibilidade, agora é possível, porque Ele não abraça a mim, Ele abraça o sangue do Filho dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tendes ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo poderoso sangue de Jesus, e pelo seu corpo, ou seja, pelo véu que foi rasgado, ou seja, o sangue de Jesus me coloca no quarto de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, quando você abrir a tua boca e dizer assim: Senhor, vem nesse lugar, como é que você acha que Ele chegou aqui? Ele só chegou aqui por causa do sangue do Nazareno. Ele só está aqui por causa da cruz de Cristo. Deus me escolheu, e hoje eu posso ter essa intimidade com Deus, mas não é uma intimidade qualquer, é uma intimidade respeitosa, porque eu te amo, Deus, por ter mandado o seu Filho, seu único Filho. O Senhor me amou de tal maneira que mandou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e eu creio, tenha a vida eterna, e eu terei. Obrigado. A mensagem que eu vim deixar para você é essa: em Jesus, Deus nasceu. Em Jesus, Deus cresceu. Em Jesus, Deus morreu. Em Jesus, Deus ressuscitou. E agora Ele está assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós. A Bíblia diz que Ele é um conosco. E o que nós vamos fazer nessa terra, irmãos? Me diz se tem outra história. Me diz se tem outra coisa que a gente deve fazer. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. Deixa o Espírito ministrar sobre você. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecado. Meu
meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego, me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Como faz sentido cantar isso hoje? Como faz sentido ler a Bíblia hoje? Eu não mereço Oh! tua misericórdia, mas tu vieste. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Tem alguém nesse lugar, que quer aceitar esse amoroso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que quer fazer isso? Tem alguém que quer aceitar o Cordeiro de Deus como Salvador da sua vida? Quem quer se reconciliar com Jesus hoje? Eu quero te pedir, sai do seu lugar, vem correndo aqui na frente que eu quero orar por você. Quem quer se reconciliar com Cristo hoje? Quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Que sabe que você está sendo salvo hoje. Meu Salvador, meu resgatador, Que precisa desse amor. Talvez seja a primeira ou muitas vezes que você já vem na igreja, mas hoje você entendeu a salvação. livraste a mim. Hoje você sabe que tem um Deus que te ama. Meu Salvador, Hoje você precisa dele. resgatador, O amor dele te captura, o amor dele te chama. Você não sabe explicar, simplesmente é isso. Redentor. Pastor, olha pra mim. Deixa eu te falar uma coisa, não fique com vergonha. Eu passei 26 anos numa igreja sem saber se eu era salvo. Mas um dia a graça me alcançou. Um dia a graça me alcançou. Um dia a graça bateu a minha porta. E esse pecador viu que era perdoado pelo sangue de Jesus. Não é a religião que me salvou. Não são as minhas boas obras. Não é o meu currículo espiritual, não. O que me salvou foi Deus se fazendo carne e morrendo naquela cruz por mim. Eu tenho um Deus que morreu por mim. Tem alguém que quer fazer isso pela primeira vez? Eu quero te abençoar. Essa é a melhor decisão que a gente pode fazer. Mas eu tenho outro convite para você hoje. Pastor, eu passei tanto tempo na igreja indiferente. Eu até cantava os hinos, eu até chorava, eu era emocionado. Mas hoje eu entendi o fundamento. Hoje eu entendi o fundamento. Eu quero amar Cristo acima de todas as coisas. Eu quero ser um apaixonado. Eu quero ter um coração incendiado. Eu quero levantar a bandeira do Evangelho. Eu quero falar de Cristo quanto eu puder, enquanto fôlego houver em mim. O meu assunto é Jesus. O meu assunto é Jesus. O meu assunto é Jesus. Começa hoje e só termina no dia que Ele voltar. Quem quer se levantar como uma tocha de amor na cidade de Castanhal nesse tempo? Eu vou diluir o amor de Deus nessa cidade. Eu vou jogar o amor de Deus nessa cidade.
quero isso para mim. Que nós nunca mais vamos nos calar. Que Cristo entrou na nossa história para ficar. Que nós vamos proclamar, não uma religião, nós vamos proclamar o amor do Filho de Deus. Essa igreja vai ser um dos baluartes e sustentáculos dessa cidade, onde o primeiro mandamento será o mais observável de todos. Olha aqui. Você não vai se calar, nem no dia da sua morte. Poucos dias antes de morrer, George Whitefield, o grande pregador, ele já estava muito velho. E já tinha pregado 3 vezes naquele dia, mal andava. E ele já estava muito doente. Então ele pegou a sua vela para ir para o seu quarto. Não tinha energia nesse tempo. Quando ele pisou no primeiro degrau, alguém gritou: Pastor Whitefield, fale-nos sobre Jesus. Ele virou e começou a pregar e declarar as belezas do amor de Deus. E ele só parou quando a vela acabou. Então ele sobe para o seu aposento e morre. E você vai ser assim. Quando a pessoa te perguntar: fale-me do seu Deus, você não vai ter uma agenda fechada na semana mais. Você vai ter a agenda aberta para Cristo. Você vai abraçar como Jesus abraça. Você vai perdoar como Ele perdoa. Você vai amar como Ele ama. Você vai adorar como Ele adora. Você será o homem que Jesus foi e vai adorar o Deus que Ele é. Deixa eu te falar uma coisa para incendiar o teu coração. Você sabia que o sacrifício de Jesus foi tão grande que não mudou só a terra, mudou os céus? A Bíblia diz no Salmo 24, que é o Salmo da ascensão de Jesus, que diz que Jesus chegou lá no céu e diz assim: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Os portais eternos perguntam: ei, quem é você? Mas como reconhecer se quem desceu não foi o mesmo que subiu? Porque ele desceu como Deus e subiu como homem. Então ele chega e diz assim: eu sou o Rei da Glória. Levantem-se, ó portais eternos, abra-se as portas da eternidade, porque o primogênito dos homens está voltando para o céu. E deixe aberto, porque está vindo uma galera aí atrás. Está vindo uma humanidade, está vindo todos que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Deus abriu o caminho para você. Jesus abriu o caminho para você. Adore-o, viva para Ele.